Olá, hoje eu vim deixar uma palavra para vocês que está lá em Gálatas, capítulo 6 e o versículo 7, que diz assim: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então aqui a palavra de Deus diz que o homem não deve zombar de Deus, porque tudo aquilo que ele plantar, ele ceifará, né? Ele vai colher. Então, o que é zombar de Deus? Pessoas zombam de Deus quando negam a sua existência, porque muitos não acreditam em Deus, não acreditam que Deus criou todas as coisas e todos os seres humanos. Então, quando você não acredita na existência de Deus, que Deus te criou, que Deus te fez, Deus fez todas as coisas, você está zombando do nome de Deus, porque você não está acreditando nele, não está acreditando no poder que está nas mãos dele, né? Porque ele que nos fez. Nós estamos aqui hoje não é por um milagre, é porque Deus, ele sonhou conosco. Ele fez a mulher da costela de Adão. Ele fez primeiro, né, o Adão, depois ele viu que ele não poderia ficar sozinho e ele tirou um pedaço da sua costela enquanto ele dormia e fez a mulher. Então nós temos que crer na Bíblia, temos que crer que Deus nos criou. Ele soprou o nosso fôlego de vida, ele soprou o Espírito dentro de nós. Nós temos que crer que nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. E aqui também diz, né, que zombam de Deus quando negam a sua palavra. Porque muitos não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus e a revelação de Deus. E temos todas as respostas quando precisamos na Bíblia. E a Bíblia serve para saber o que devemos e o que não devemos fazer. Então, né, Deus revelou para os seus servos para que eles escrevessem a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia ela serve para nos instruir como devemos fazer, o que é pecado, o que não é, como devemos seguir, como devemos fazer para agradar a Deus, como devemos fazer para ganhar a salvação. Então, muitas pessoas zombam porque não acreditam na palavra de Deus, não acreditam que é uma revelação de Deus, né? Então, nisso, as pessoas têm zombado, quando elas não leem a Bíblia, elas não acreditam no que está escrito na Bíblia, porque tudo que está escrito na Bíblia, vocês podem ver que já estão se cumprindo, né? E muitas coisas ainda tem para se cumprir. O Apocalipse é uma revelação de Deus que ainda vai se cumprir. Nós temos que crer que ainda vai se cumprir o Apocalipse nas nossas vidas, né? E aqui também zombam de Deus quando não obedece a sua palavra, porque na Bíblia Jesus nos ensina como devemos viver, como fazer para ganhar a salvação, como negar o pecado, porque Jesus diz: Eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Então nós temos que acreditar, né? Nós temos que acreditar que nós vamos vencer esse mundo. Nós vamos vencer essas perseguições, essas enfermidades, né, que estão acontecendo. Isso aí tudo nós vamos vencer, porque Jesus disse, ele venceu o mundo. Então nós não podemos zombar, nós temos que acreditar. Temos que acreditar que Jesus está do nosso lado, né? Nós não podemos zombar de Deus, temos que acreditar, né? Porque Jesus venceu, nós também vamos vencer. E aqui também diz: não zombem de Deus. Pessoas zombam de Deus quando não acreditam no seu julgamento. Por quê? Porque muitas pessoas dizem, né? Ah, aqui é o verdadeiro inferno. Ah, as pessoas fizeram isso, aquilo, aqui mesmo vão pagar. Mas não é verdade. Não é verdade, porque se você acreditar assim, você está zombando de Deus. Por quê? Porque Deus disse que vai ter o nosso julgamento. Cada um vai ser julgado por tudo aquilo que fez. Então, quando você não acredita no julgamento de Deus, quando você não acredita que seremos julgados, que vamos estar na frente, no tribunal de Deus, que ele vai falar tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que fizemos aqui na terra. Então, que nós temos que ter o quê? Temor sobre isso, porque nós vamos sim ser julgados. E o nosso destino é o céu ou é o inferno. Porque quem vai ver isso aí não é nós, é Deus que vai nos julgar. Então, que nós possamos aprender naquilo que nós falamos, naquilo que nós vemos, né? Porque há pecados da língua, há pecados no olhar, né? Só de você pensar, você está pecando. Então, Jesus diz, né? Vigiai e orai. Ele não diz para você orar primeiro para depois você vigiar. Então, ele disse vigiai e orai. Então, nós temos que vigiar a todo momento. Fácil é? Não é fácil.
Não é fácil, mas quando a gente peca, a gente tem que já pedir perdão, para que Jesus possa ser o nosso advogado perante Deus, né? Para que nós não venhamos ser julgados pelos nossos pecados. E não zombem de Deus. Deus existe, Ele nos criou. Ele deixou a palavra da Bíblia para nos guiar. E um dia Ele nos julgará. Não zombes de Deus. Acredita em Deus, acredita que Ele está do teu lado, porque Deus é Espírito, né? E o Espírito dele está sobre nós. Nós temos que crer que Deus tem um controle de tudo nas mãos dele. E aqui também a palavra de Deus diz, né? E aqui também fala, né? Que, pois, aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então, né? O que que acontece? Muitas pessoas têm plantado coisas ruins, palavras de maldição. Talvez você está o que? Colhendo isto hoje. E você tem colocado a culpa em Deus. Você tem dito, as coisas para mim não vai para frente. Isso, aquilo não acontece. Mas talvez é o que você plantou lá atrás. A gente tem que rever a vida da gente. A gente tem que rever o que a gente fez. Quando eu fui presa, muitas pessoas sabem do meu testemunho, que eu fiquei 3 meses presa. Então, quando eu fui presa, eu sabia que eu estava o quê? Colhendo o que eu plantei. Eu não fui parar na cadeia à toa. Eu fui parar porque alguma coisa eu fiz para estar lá, né? Alguma coisa eu fiz. Então, eu sabia disso. Eu sabia que eu estava ali, mas eu estava o quê? Colhendo alguma coisa que eu plantei lá atrás. Então, você pode ter certeza que se você plantou alguma maldade lá atrás, aquilo ali você vai colher para frente. Então, aqui a palavra de Deus diz, né? Tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então, que você possa, plantar coisas boas, semear coisas boas, né? Palavras de amor. Você possa semear, ajudar o seu próximo. Lá na frente você vai colher. Não fique esperando a recompensa dos homens, né? Os homens são falhos, nós somos pecadores, todos nós somos pecadores. O único que não tinha pecado era somente Jesus. Então não fique esperando a recompensa do próximo. Faça aquilo que você tem que fazer pensando em quê? Pensando que Deus vai te recompensar, que Deus está vendo tudo. Então, né, eu quero deixar essa palavra para vocês hoje, depois você possa ler, possa meditar nessa palavra, porque diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então, que a partir de hoje nós podemos semear coisas boas, né? Para que lá na frente a gente possamos colher coisas boas, né? E não zombem de Deus. Não zombem. Porque se você zombar de Deus, vai ficar muito caro para você, né? Porque a gente não deve, em momento nenhum, zombar de Deus. A gente somente tem que acreditar que Ele é o Deus Todo-Poderoso, né? E não existe outro Deus além dele. Amém?